Olá, que alegria esse nosso encontro outra vez para a gente bater um papo sobre este evangelho maravilhoso, sobre essa boa notícia das insondáveis, inescrutáveis riquezas de Cristo. Nós estamos aqui com esse objetivo de anunciar esse evangelho de Jesus Cristo, o Deus que assume a nossa causa, que entra na nossa história. Não é um Deus distante, mas um Deus que se torna imanente, se torna relacional conosco, um Deus que se importa com gente. Nós vamos estar olhando isto aqui hoje com a ideia da purificação que Deus tem para nós. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais do nosso material e participar aqui conosco. Nós contamos com a sua parceria, com sua participação. Você pode nos ajudar muito através das orações. Aqui nós temos um campo minado neste mundo, muitas lutas. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade, contra principados e potestades. E a sua oração é importantíssima. Também você pode ser um parceiro conosco, compartilhando esse material para outras pessoas e, se possível, contribuindo para que nós possamos continuar no ar. Nós vamos para um pequeno devocional e já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Vamos à nossa devocional de hoje? O tema é Não Temerei. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física quanto psicologicamente. O pavor é a ênfase do medo. O medo, até certo grau, ele é natural, pois livra-nos de fazermos algo perigoso. Já a ansiedade é uma das respostas de quem teme antecipadamente o encontro com uma situação ou objeto que possa lhe causar mal. Sendo assim, é possível traçar uma escala de graus de medo, no qual o mínimo é uma leve ansiedade e o máximo o pavor. Temos vários tipos de medo: medo do escuro, de elevador, de avião, terrorismo, de guerra, de passar fome, de ficar sozinho, de ser roubado, de ser violentado, de terremoto, dos filhos se perderem, da internet em relação aos filhos, da morte, do desemprego, da doença, medo de falhar, medo de pessoas, de envelhecer, de um diagnóstico médico do sofrimento. Esse tipo de sentimento, como medo, dúvida ou até mágoa, pode desencadear sintomas físicos por todo o corpo e afetar a saúde. É a chamada somatização. Pessoas e situações podem nos causar mal, mas a religião pode aterrorizar o ser humano, infundindo um medo do castigo de Deus. Parece bobeira, mas já ouvi pais dizendo para os filhos: não faça isso, senão Deus vai te castigar. O medo faz que as pessoas se submetam e obedeçam por causa das possíveis consequências da desobediência. No entanto, o amor de Deus por nós não é algo usado por Ele para nos manipular,
Ao contrário, liberta-nos do medo. O profeta Oséias escreveu: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Os laços do amor de Deus são usados para atrair os que estão amedrontados pelo engano do pecado. O profeta Jeremias escreveu: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Quando eu era criança, minha mãe segurava minha mão quando eu tinha medo. Isso me dava segurança. Quando eu estava com meu pai no meio do mato, caminhando para uma pescaria, por exemplo, eu me sentia seguro, pois ele estava comigo para me proteger. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. O amor de Deus me dá segurança, pois sei que mesmo que a morte venha, tenho a vida eterna em Cristo. Mesmo que eu falhe, Deus continuará me amando. Mesmo que não seja amado pelos outros, tenho a segurança no amor eterno de Deus por mim. Por isso, posso dizer como salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Hoje eu gostaria de abordar um pouco das questões dos últimos dias com relação à purificação, a pureza que Cristo Jesus veio realizar. Nós vamos orar e já começamos. Pai, a nossa estrutura caída é tão suja, é tão sórdida, é tão enlameada, e nós precisamos que Tu nos limpes e nos purifiques por meio do Teu Filho. Nós clamamos a Ti por esta obra que só Ele pode fazer. Portanto, opera nas nossas vidas uma limpeza tanto espiritual como moral, para que vivamos com leveza, vivamos com transparência, sem medo das acusações, porque já fomos purificados por Jesus. Então, trabalha conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos usado aqui o livro de Hebreus, quando o escritor dizendo que Deus é um Deus que fala, um Deus que discursa, que Ele fala de várias maneiras, que Ele falou através dos profetas, que Ele fala por meio de anjos, de sonhos, Ele falou pela sarça. Isso já vimos aqui em outros programas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual Ele fez o universo. E logo em seguida Ele usa uma frase, Ele inicia com uma sentença muito importante. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, do ser do Pai. Ele é o brilho, a fulgurância. Ele é o sol na noite escura. Ele é aquele que há de mais brilhante, mais do que qualquer outra estrela do universo. E, sendo o resplendor da glória, ele é a expressão exata
do ser de Deus. Este Cristo Jesus não é uma imitação, ele é a própria realidade, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Além dele ser o Criador, além dele ser o herdeiro, além dele ser o resplendor, ele é o sustentador de todas as coisas por meio da palavra do seu poder. E aí ele afirma, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho aqui sobre esta expressão, depois de ter feito a purificação dos pecados. A nossa natureza pós-Éden é uma natureza corrompida. O profeta Jeremias, ele usa uma expressão, desesperadamente corrupto é o coração do homem. Ele não é corrupto, ele é o máximo de corrupção. E às vezes essa corrupção ela vem em termos de dignidade. É a tal chamada corrupção da humildade. O sujeito se veste de humildade para tentar esconder a grande feiura ou fealdade da sua corrupção. E há uma necessidade premente de sermos purificados. O profeta Isaías, no capítulo 64:4, diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Há uma série de figuras de linguagem aqui que são muito fortes. Ele usa aqui, por exemplo, que nós somos como o imundo. Há dentro de nós uma ética e religiosamente uma característica de sujeira. Nós somos verdadeiramente imundos, sujos, nojentos. E como eu disse, até na humildade, na bondade, bondade orgulhosa, bondade que a gente tem para levar alguma vantagem. E o que ele está dizendo aqui? Nossas justiças são como trapos da imundícia. A figura usada pelo profeta aqui, na sua época, era muito suja. Hoje nós vivemos, eu tenho em outras ocasiões falado sobre isso, vivemos num tempo muito especial para as mulheres com os absorventes descartáveis. Mas naquele tempo elas usavam o trapos, mulambos, panos velhos, que eram usados nas suas partes genitais, e ele ficava absorvendo aquele sangue já morto, aquilo cheirava mal. É assim como o profeta compara a nossa justiça própria, como trapos da imundícia. Há uma sujeira dentro de nós, muito forte. O Davi, quando ele estava fazendo um dos seus salmos penitenciais, onde ele estava fazendo uma revelação da sua natureza, uma espécie de expurgo
de purificação diante de Deus, ele diz assim: purifica-me com ensopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi havia cometido alguns pecados e ele percebeu pela sua conduta, pelo seu pecado, que ele era um homem sujo. E ele pede exatamente isso: purifica-me. Purifica com aquele ensopo que é uma espécie de planta, uma planta que você usa para limpeza, para medicações, e como se fosse uma esponja. Purifica-me completamente do meu estado interior. E no versículo 10 ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, sem mistura, sem contaminação, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, o que a Bíblia mostra a nosso respeito é que nós somos sujos e que nós precisamos de purificação. E aqui o texto diz que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se. A figura aqui é muito significativa, porque o sumo sacerdote só poderia se assentar depois que ele cumprisse a sua missão. E o que significa aqui que Jesus Cristo cumpriu aquilo que pode nos trazer a uma perfeita purificação dos nossos pecados. Você me espera um instante que eu vou voltar ainda nesse comentário. Então, eu sei que tem gente que tenta se purificar, mas o profeta Jeremias, ele nos diz de uma maneira muito contundente, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Olha só, quantas pessoas usam métodos de autoflagelação para se purificar? Quantas regras e mandamentos e coisas que as pessoas usam, e ele está dizendo que o ser humano, mesmo se lavando com potassa, com salitre, a mácula da sua iniquidade está perante o Senhor. E Jó chega a dizer também o seguinte: ainda que me lave em água de neve e purifique com mãos cáusticas, mesmo assim me sobrevirá como lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Eu sou um homem indigno por natureza. Não consigo me purificar. Mesmo que às vezes eu tenha uma ideia de que seja uma pessoa adequada. A purificação só é possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados. Essa purificação vale para
todo sempre. Não é como o meu banho. Todos os dias, a boa higiene me manda eu tomar banho. Às vezes 2 vezes por dia. Depende do momento que a gente está vivendo, onde está vivendo, mas essa limpeza externa, alguns povos têm dificuldade, mas ela é muito boa. Mas não é permanente. Agora, a limpeza interior feita por Jesus Cristo é para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 12, ele vai dizer assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que ele não repete mais? Porque o seu sacrifício é para sempre e concede-nos uma completa purificação. Não fica alguma coisa para ser purificado depois. Ele fez um sacrifício que nos dá uma conotação permanente de limpeza. E no verso 22 ele ainda vai dizer assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. As figuras que o escritor está dizendo é que o judeu, ele tinha o hábito da ablução, o hábito da limpeza. Ele chegava numa casa, ele lavava as mãos, os pés, o rosto, mas a vida, o dia a dia, as andanças, fazia com que se sujava outra vez. Mas ele diz assim: agora, já que Cristo Jesus fez uma purificação para sempre, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Já fui purificado, porque a purificação de Jesus é permanente e é cabal. Não tem um pecado confessado, um pecado que eu apresento ao Senhor, ele é completamente perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele opera pelo sangue de Cristo uma purificação permanente. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem: eu creio nisso, mas eu não consigo me perdoar. É porque essa pessoa se põe mais justa do que Deus. Porque se Ele nos perdoou, eu vi uma frase terrível de alguém que disse assim: eu perdoo tudo que os outros fizeram para mim, mas eu não perdoo nada que eu faço de errado. Para mim, esse é um déspota, um algoz de si mesmo. Não somente o sangue de Jesus veio para nos purificar, mas também nos dá a condição de perdoar, não só os outros, mas também a nós. Há coisas que eu fiz, que eu me arrependo de ter feito, e eu apresento ao Senhor, e eu sei que Ele me purifica. A palavra de Deus, o sangue de Cristo e a palavra de Deus são instrumentos de purificação. Jesus disse para os seus discípulos assim, quando ele estava falando da sua saída, ele disse: vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Ele está comparando aqui a purificação de uma parreira, a limpeza de uma parreira, e ele diz assim: vocês já estão purificados, ou já estão podados pela palavra que eu tenho falado a vocês. Eu não tenho que ficar escarafunchando o meu passado, porque eu creio plenamente que o sacrifício de Cristo englobou todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Porque passado, presente e futuro é uma questão temporal, mas o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno, é para sempre. Então ele engloba tudo. E eu, pela graça do Senhor, posso experimentar plenamente essa realidade da purificação do meu pecado. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 22, ele falando da igreja, ele disse: maridos, amai vossas mulheres, ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que coisa mais preciosa nós termos um Salvador que pode nos purificar plenamente. O pecado é um assunto que requer perdão, mas também é algo que requer purificação. Não só o perdão daquele ato cometido, mas a purificação que ele nos dá para que nós vivamos, de fato, somente dele, por ele e para ele. A pureza genuína é interior. E Deus, em Cristo Jesus, nos purifica de todo o pecado. O preço da pureza é elevado, mas a impureza é ridiculamente barata e extremamente nociva. Senhor, eu te peço que por tua graça tu me reveles que através do sacrifício de Jesus Cristo eu fui perdoado e eu estou sendo purificado por meio do seu sangue, por meio da sua obra. A nossa oração é para que você experimente a purificação dos seus pecados, do seu histórico, das suas mazelas, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e vamos nos encontrar no próximo momento, quando assim o Senhor abrir chance nesse programa. Até lá, um grande abraço.